Falar sobre casamento é interessante, né? Porque a Bíblia começa com casamento. A Bíblia começa com um casamento. A Bíblia começa com a história da criação de Adão e de Eva, né? E aí já ali no início da criação já tem alusão ao que seria um casamento. Então o homem deixará a sua casa, os pai e mãe, se unirá à sua mulher. Unirá ali no sentido sexual, unirá no sentido físico e tudo mais. Emocional, espiritual. Só que aí tem a queda, e a queda traz consequências para o casamento. E daí em diante você vai ver nas Escrituras o início da deturpação do casamento. Então você começa a ver o início da poligamia, por exemplo. O casamento, desde o início, desde Gênesis, antes da queda, foi feito para ser entre um homem e uma mulher. E aí você começa a ver a deturpação disso, de homem com várias mulheres e tudo mais. Depois deturpa-se isso ainda, modificando o gênero, né? Onde união entre pessoas do mesmo sexo. E o casamento começa a ser desvirtuado com o tempo. E você vai ver nas Escrituras inúmeros momentos em que o casamento é totalmente desestruturado. Você vai ver Salomão casando com diversas mulheres, você vai ver Davi adulterando, você vai ver Abraão se deitando com outra mulher, como se a promessa viesse por outra mulher e não por Sara. E você vai ver o casamento sempre sendo desfacelado durante as Escrituras. Só que o interessante é que quando Jesus vem, Jesus é comparado ao noivo, e a igreja do Senhor, que somos nós, é chamada de quê nas Escrituras? Metaforicamente, de a noiva do Senhor. E aí é interessante, porque no fim de tudo, a Bíblia diz que Jesus vai vir como noivo para buscar a sua noiva. Então, no fim, você vai ver Apocalipse encerrando com um texto sobre a noiva e o noivo. As Escrituras acabam com o casamento. Agora não mais o casamento de um homem e uma mulher, mas o casamento de Cristo e a sua igreja. Então, a Bíblia fala do início ao fim sobre casamento. O casamento feito inicialmente como uma dádiva do Senhor, depois a queda traz inúmeros problemas para o casamento, mas Deus restaura tudo em Cristo nos últimos dias. Casamento é uma bênção, gente. O problema é que hoje, com todos os valores deturpados do casamento, faz com que ele seja visto de forma até negativa, né? É visto de forma negativa. Só que eu prometi que ia trazer um spoiler sobre casamento para você. E esse spoiler, quem está dando não sou eu, o spoiler quem está dando é Deus. Se você não prestou atenção, depois da queda, no texto que a gente leu, Deus deu um spoiler sobre casamento. Deus disse assim, olha, a partir de hoje, casamento vai ser assim. Se você não entendeu, a gente vai ler o texto de novo. Só no versículo 16. No versículo 16, depois que Deus diz, a mulher lhe declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Ele fala agora o spoiler de casamento. Deus diz assim, seu desejo, mulher, seu desejo aqui é tesruká, no hebraico, que significa desejo de dominar. Seu desejo será para o seu marido, e ele, o seu marido, a dominará. Dominará aqui é mashal, que seria meio que um governo monárquico. O que vai acontecer aqui, o que o pecado trouxe é o seguinte, a Bíblia trouxe inicialmente, antes da queda, na relação entre marido e mulher, uma liderança masculina sobre a mulher. A liderança bíblica trazida antes da queda é a liderança masculina. Isso, gente, precisaria de uma pregação para falar só sobre isso, né? Mas eu vou começar a falar isso, eu preciso falar sobre isso, talvez eu não consiga explicar todos os pontos e fica alguma dúvida, mas você pode me procurar em redes sociais, em e-mail, e eu vou tentar lhe ajudar em relação a isso. Mas a gente tem uma visão que a gente chama uma visão reformada sobre o casamento e uma visão reformada sobre a liderança masculina, diferente do que a gente chama de uma interpretação liberal ou marxista. A gente entende que antes da queda já existiam indícios da liderança masculina sobre a mulher, do homem sobre a mulher. Então, se você prestar atenção, Deus fez primeiro o homem, a mulher veio depois do homem, a mulher veio do homem, quem deu nome à mulher foi o homem. Quando Deus se refere à humanidade, ele se refere como o homem. Quando Adão e Eva pecam, Deus se direciona diretamente para o homem, assim como a liderança do homem, a responsabilidade da queda foi para o homem também.
né? Esse é um dos pesos da liderança, é que a responsabilidade é do líder. Então, tudo isso mostra que Deus já tinha instituído, antes da queda, uma liderança masculina dentro do casamento. No casamento, o homem é colocado na função de líder de sua casa. O fato é que a queda, gente, o que seria uma liderança amorosa do homem sobre a mulher, e a mulher teria uma submissão colocada como ajudadora dentro do relacionamento. Se isso antes da queda aconteceria de forma harmoniosa, de forma bela, depois do casamento isso é desvirtuado. E aí a Bíblia diz que depois da queda, a mulher vai querer dominar o homem e o homem vai querer dominar a mulher, só que o homem quer dominar a mulher como um monarca, sabe, como um rei, como aquele que manda e a mulher tem que obedecer. Não é isso que a Bíblia queria. E a mulher, não aceitando essa dominação masculina, vai querer dominar sobre o homem. O spoiler que Deus dá é que, olha, por causa da queda, essa liderança e essa submissão que aconteceria de forma harmônica, ela agora vai ser, por influência do pecado, algo difícil de se controlar, ou seja, por causa do pecado, o casamento que era para ser uma bênção, vai se tornar, em alguns momentos, um caos. Por isso que a Bíblia diz, nesse texto, na versão de Tiago, que os opostos se atracarão. O casamento é difícil, gente, porque a gente não entende a função do homem e da mulher nas Escrituras. Só para eu tentar lhe explicar um pouco melhor sobre isso, a Bíblia valoriza, e o cristianismo é uma das poucas religiões, você não pode dizer isso do judaísmo, você não pode dizer isso do islamismo, por exemplo. Mas nessas duas religiões, ser mulher é ruim. Ser mulher é ser colocada abaixo do homem. Tanto que os judeus eram conhecidos por uma oração que eles diziam milhares de vezes: Deus, obrigado por não me fazer mulher. Isso era comum entre os judeus. No cristianismo, não. No cristianismo, você vai ver que Deus fez homem e mulher à sua imagem. Deus fez homem e mulher à sua imagem. A Bíblia diz que desceria o Espírito Santo sobre homens e sobre mulheres. Então, eu sou completamente a favor do ministério feminino. Na verdade, se você for ver, as mulheres, elas acabam sendo as que mais servem dentro da igreja do Senhor. As mulheres são o maior número dentro da igreja do Senhor, porque elas têm um coração quebrantado ao Senhor. Jesus em nenhum momento se escusou de falar, por exemplo, com a mulher samaritana. Você vê na construção da igreja a importância de algumas mulheres na construção da igreja de Atos, como Paulo fala sobre algumas mulheres. Então, gente, as mulheres elas têm um papel primordial dentro da igreja do Senhor. Agora, tem uma única função que não foi dada à mulher, de acordo com as Escrituras, e Paulo falou isso claramente, pelo menos 2 ou 3 cartas, que é a função de pastor-mestre. Nas Escrituras não existe a função de pastora, assim como no Antigo Testamento não existia a função, no judaísmo, de sacerdotisa. Né? No Novo Testamento, Jesus ele escolheu 12 apóstolos, e ele poderia ter escolhido uma mulher se assim o quisesse, mas não escolheu. Isso é porque a mulher está abaixo do homem, Tiago? Absolutamente não. Deus fez homem e mulher essencialmente iguais, mas eles têm diferentes funções. A função do homem foi dada à função de liderança. Na igreja, que é o reflexo da família, a liderança também é masculina. Mas se você for ver, Deus instituiu essas lideranças em vários aspectos. Deus diz que o filho tem que ser submisso a quem? Ao pai. Deus diz que o cidadão tem que ser submisso ao Estado. Né? Deus diz que o empregado tem que ser submisso ao empregador. E Deus diz que dentro da relação matrimonial, a mulher tem que ser submissa ao homem. Isso foi dito claramente em vários textos. Aí você vai dizer, Tiago, e algumas igrejas chamam de pastoras, já tem apóstolas, já tem bispas, já tem, né, muita coisa. Mas aí Paulo diz claramente em alguns textos que isso não seria possível. E essa é a interpretação que a gente chama de uma interpretação histórico-gramatical, uma interpretação que preza pelas Escrituras. É assim que diz as Escrituras. Agora, gente, tudo isso que eu quero falar é para dizer que Deus instituiu papéis dentro das Escrituras. E esses papéis, gente, se você prestar atenção, é parecido com a própria Trindade. Na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são iguais em essência. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são totalmente iguais em essência.
Agora, no plano da salvação, eles assumem papéis diferentes. Não é que um seja maior do que o outro, é que eles assumiram papéis diferentes. O Deus Pai foi o Deus que enviou o Deus Filho. O Deus Filho, quando sobe aos céus, é Ele que envia o Deus Espírito Santo. E no papel da restauração, no papel da salvação, no plano da redenção, o Deus Filho se fez menor que o Deus Pai. O Deus Espírito Santo se fez menor que o Deus Filho. Então, dessa forma, o que eu quero dizer é que não existe problema nenhum de aceitar um papel inferior, porque o nosso próprio Deus aceitou um papel inferior. E Ele não tomando por conta ser igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes Ele se esvaziou e tornou-se igual a um servo. Jesus não teve nenhum problema em assumir um papel inferior, mesmo sendo igual a Deus. Da mesma relação da Trindade, é a relação de marido e mulher dentro do casamento. Ambos essencialmente iguais, mas de acordo com o seu sexo, eles assumem papéis diferentes dentro de casa. O grande problema do pecado e o grande problema dos casamentos é que o pecado destruiu esses papéis. Se é que você me entende. O pecado fez com que a mulher não aceitasse mais o seu papel, e aí vem o feminismo. E o feminismo que vem e que trouxe pensamentos muito importantes quando você fala, por exemplo, sobre a questão da violência contra a mulher. Né? Uma pauta extremamente importante, viável, necessária para uma sociedade como a nossa. Você vê a questão, por exemplo, do estupro, extremamente importante. Você só começa a se afastar de discussões de feminismo quando ele começa a analisar o gênero como a construção que não existe homem e mulher, e que tudo é performance, e que eu posso ser homem hoje, amanhã eu posso ser mulher, depois eu posso ser o que for. Né? Para o gênero hoje é assim, você não é homem e mulher não. Né? A coisa ficou totalmente relativa, né? É tudo discurso, construção, enfim, aí vai as loucuras de Judith Butler, né? Que é a maior teórica sobre isso hoje. Mas também você vê o outro problema do outro lado, é quando o homem passa a querer dominar a mulher, e daí a gente vê o machismo. Daí a gente vê o machismo. Tão errado quanto o feminismo, a partir do momento que você vê homens que não são homens, são machos, sabe? Aquele cara que quer dominar, aquele cara que acha que tem que mandar na esposa, que acha que tem que ficar sentado no sofá pedir as coisas à mulher, vem cá trazer a minha comida, né? Ou que acha que tem o direito de bater em uma mulher, e aí isso também é consequência do pecado. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: o machismo e o feminismo são deturpações dos papéis sexuais que Deus distribuiu ao homem e à mulher. O pecado deturpou os papéis sexuais do homem e da mulher. E se hoje casais brigam por não entender o seu papel sexual dentro da relação. É só você ver os problemas dos casamentos. Como é o problema do casamento? Problema do casamento, que aí é problema de namoro também hoje, viu? Ah, Tiago, é porque esse cabo é muito mole. Mas esse cabo é mole como? Eu que tenho que dizer as coisas para ele. Eu faço, amor, a gente vai sair? Não sei. E a gente vai para onde? Para onde você quiser. Mas diga aí para onde você quer ir, me leve para algum lugar. Porque a mulher, gente, ela quer que tenha um cabo do outro lado, que saiba o que quer. Entendeu? Eu vou dizer essa expressão, você me entenda da melhor forma possível, sabe? Não me entenda, Tiago é um machista, nada disso. A mulher quer ser liderada. A mulher quer um cabo que seja homem. Entendeu? Não quer esses cabos velho frouxo, e aí, vamos sair para quê? Se a gente não namora, sei lá, vamos conversar. Gente, é o que chama friend zone, né? Esse BFF gospel, sabe? Best Friend Forever. Para mim, friendzone, eu vi isso num canal e achei interessante, que ele dizia que friendzone é a corrupção da amizade e a corrupção do namoro. Porque é aquele caba frouxo que está carente, aí fica ao lado de uma menina, mas ele não sabe o que quer. Aí a menina, esperando uma atitude do caba que é frouxo, se submete a isso. E aí ficam os dois saindo, vão para o cinema, comem junto, ri junto, fala no WhatsApp o dia todinho, mas vocês são o quê? Amigo.
Eu queria ver se eu fosse amigo de uma mulher desse jeito, o que é que minha esposa ia achar? Ela ia ter ciúme. Por quê? Porque isso não é amizade. Mas isso também não é namoro. Porque eu não namorei minha esposa desse jeito, não. Eu beijava na boca. Então essa desgraça feita por caba frouxo, nem é namoro, nem é amizade. Aí destrói os dois. Destrói os dois. Por quê? Porque o caba não sabe ser homem. Agora tem mulher também. Tem a mulher também. Tem um caba frouxo e tem a mulher frouxa. Mulher frouxa é aquela que o caba diz o que for, faz o que for, diz eu vou te deixar. Ela, não, mas meu mundo é você. Sabadele, pronto. Não, pelo amor de Deus, não me deixe, que a minha vida é você, e se não for você eu não sou nada. Homem, se valorize, pelo amor de Deus. Né? Agora tem a mulher também, que quando o caba diz quer namorar comigo, ela diz quero, aí bota a mão no bolso. Ele fez, o que é que tem no seu bolso? Uma coleira. Mas como... Mas isso é como? Eu esqueci o nome daquelas coleiras de pitbull, como é o nome? Enforcador. Não, isso não vai doer, não. Eu só vou botar aqui, só vai doer se você sair de perto. Só vai doer quando você não me obedecer. Quando você não me ouvir. Né? Tem também. E o cabo é um frouxo, um cachorrinho nas mãos da Cruella. Entendeu? Quando chega no casamento, gente, qualquer namoro desse jeito, que os papéis sexuais são invertidos, que o cabo é homem não sabe ser homem, a mulher quer mandar em todo mundo. Qualquer namoro desse jeito, quando acaba em casamento, o casamento é uma desgraça. É horrível. Porque, primeiro, o líder do casamento é a mulher. Quem manda no casamento é a mulher. Quem senta até na ponta da mesa é a mulher. Já viu isso? Eu já vi. Os filhos dizem assim, eu vou na casa da minha mãe. Porque quem manda lá é a mãe. Entendeu? É uma deturpação dos papéis sexuais. Eu não vou nem entrar nisso, mas... Às vezes, quando você vê isso acontecendo em igreja, que é a mulher que lidera a igreja, né? Infelizmente, quando você vai para dentro de casa, é a mesma coisa, é a mulher que lidera dentro de casa. Sabe, porque ela que assume a liderança. E, gente, esse é o problema. Deixa eu adiantar. Esse é o problema. Qual é o problema? O problema, o spoiler, é que todo casamento, por causa do pecado, vai ter problemas por causa da deturpação dos papéis sexuais. Mas tem solução. Vamos ao segundo ponto? Tem solução. Qual é a solução? Você entender qual é seu papel sexual. Você entender qual é seu papel sexual. Quem é homem aí? Levanta a mão. Homem do jeito bíblico, tá? Não do jeito de feminismo. Ah, não sei se eu sou homem hoje. Homem. Tá? Pronto, você que é homem, que tem uma pitoca, né? Diga assim, hoje, homens, hoje eu vou aprender o meu papel de homem. Ok. Mulheres, levantem a mão, diga assim, hoje... Diga. Tá vendo? Eu vou aprender o meu papel de mulher. Mesmo que, às vezes, eu goste de assumir o lugar do homem. Sua safada, nojenta. Vamos começar com os homens? E aí você vai dizer, mas eu não sou homem. Não tem problema. Você vai ver o que eu vou falar e você vai atrás de um que seja desse jeito. Tá? Procure um desse jeito. Vamos abrir lá em Efésios.
Vou pegar esse texto, logicamente não vou esgotar o que é o papel de um homem, não dá para esgotar, mas esse texto ele diz algumas coisas. Efésios capítulo 5, versículo 25. Você que é homem, anota esse versículo, esses textos. Você vai chegar em casa, vai se ajoelhar, orar, ler esse texto e dizer, Senhor, me ajuda a ser homem desse jeito. Vamos ler, olha aqui, diz, maridos são os homens, tá? Função de homem, isso daqui. Ame. E aí eu já paro aqui. É interessante que quando a Bíblia fala do papel sexual do homem, o que é ser homem, porque a gente acha que é o quê? O que é ser homem? Homem coça Homem é o que dá aquelas coçadonas assim, né? O que é homem? Homem é o que paga as contas, né? Tem nada disso na Bíblia. O que é homem? Homem é o que fala grosso, homem é o que joga bola. Tem nada disso na Bíblia. Nada disso, nada disso. Vamos ver, homem é o que ama. Olha só, homem é o que ama. Mas ele ama de pelo menos 4 formas. É o amor de um homem pela sua esposa. Olha como é. Primeiro, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Primeiro amor que um homem tem que ter pela sua esposa é um amor sacrificial. O amor de um marido pela esposa, gente, é um amor de alguém que está disposto a dar a vida pela mulher. Se você não ama assim, não case. Se você não entende que amar alguém é estar disposto a fazer, olha a responsabilidade que Cristo deu para os homens, né? Já começa a entender, a liderança masculina é algo que exige de nós responsabilidades. Não é algo que nos coloca acima da mulher, é algo que nos coloca com uma responsabilidade maior do que a mulher. E a primeira responsabilidade é que é dada ao homem a responsabilidade de amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, ou seja, o homem de verdade é aquele que tem uma mulher do seu lado e ele está disposto a dar a vida por ela. Assim como Cristo deu a vida pela sua igreja, o homem tem que estar disposto a dar a sua vida pela sua mulher. Esse é papel de homem. Não é aquele que você está na farmácia ali, vão explodir o banco, tu bota a mulher na frente da bala, entendeu? Vai, mulher, me ajuda. Eu sou frouxo, sabe? Mas dia desse eu estava dormindo com minha esposa, lógico. Eu estava dormindo com minha esposa, né? Lógico. Rapaz, eu só vi a bala. Pá! Eu fiz, isso é um tiro e é dentro de casa. Foi dentro de casa. Eu sou mole. Eu sempre olhava para eles e falava, rapaz, eu não sei o que é que eu vou fazer na hora assim não, de um desespero dentro. Não sei se eu vou botar, Daiane, pega ele. Rapaz, olha, eu estava dormindo. Eu acordei de um susto, que mijado mesmo, eu me levantei. Rapaz, foi um susto. Imagina, você levanta um negócio dentro de casa. Eu vou logo lhe dizer o que foi. A tábua de passar roupa arriou. Sozinha. E olha, que me dá mais medo ainda. Esse negócio de demônio eu fico mais medrosa ainda. Rapaz, mas foi interessante, porque eu me levantei assim, dei uma carreira para a sala e falei, fica aí. Que quando eu vi que foi a tábua de passar, eu todo me tremendo, eu voltei para minha mãe e disse, foi a tábua de passar. Ela ficou apaixonada, assim, olhando para mim, né? Ficou assim com um olhar de que homem. Quase que ela vai me possuir aqui agora. Você é um homem forte. Que ela ficou me olhando de um jeito assim, assombrada, sabe quem é você? Aí eu, para pagar uma de macho mesmo, eu fiz, que foi, amor? Achava que eu não ia lhe proteger? Me tremendo todinha aqui para ela não ver, entendeu? Aí eu falei, obrigado, senhor, esse é meu papel.
Esse é meu papel. É a ideia de você saber que você dá a vida por aquela pessoa. Só que Deus diz mais, não é só um amor que dá a vida por alguém, tem mais. Versículo, continua. Cada um a sua mulher, assim como Cristo chamou a igreja e entregou-se por ela, versículo 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Ele está usando a metáfora de Cristo, apresentando a igreja para Deus, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. É interessante, gente, porque olha a metáfora. Nos últimos dias, Jesus vem buscar a noiva, que somos nós, a gente sobe e a Bíblia diz que Jesus vai pegar cada um de nós e apresentar a Deus. E dizer, Deus, eis aqui meus filhos, porque eu não perdi nenhum deles. É o que a Bíblia diz que Jesus vai nos apresentar a Deus. Olha, aqui está a minha igreja santa, santa pelo meu sangue, mas aqui está a minha igreja. Da mesma forma, a Bíblia diz que os homens vão pegar as suas esposas e vão chegar para Deus e dizer, Deus, aqui está a minha mulher, ô bicha santa. Está aqui, Deus, a minha mulher, ó, santa, santa. Deus cobra dos homens, dos maridos, a santidade das esposas. Saulo é um caba doido. Tem um caba doido nessa igreja, Saulo. Saulo, uma vez a gente estava fazendo um aconselhamento que a mulher tinha traído o marido. A mulher confessou o pecado e tudo mais. Aí Saulo pegou, olhou para o marido e disse... Deixa eu dizer de novo. A mulher tinha traído o marido. Eu e Saulo estavam aconselhando os dois. Aí Saulo olhou para o marido e disse, você levou sua mulher para a igreja? Não. Você estava fazendo devocional com sua mulher? Não. Você estava preocupado com a vida que sua mulher estava tendo com Deus? Não. Como é que está a sua vida com Deus? Para o homem, destruída. A culpa foi sua. Eu cutuquei Saulo aqui, mandei o WhatsApp para ele. Fiz... Saulo, tu não entendeu a história não, foi? Quem traiu foi a mulher. Ele diz, assim como Jesus apresenta a Deus a sua igreja santa, o homem tem o dever de apresentar a Deus a sua mulher santa. Isso não quer dizer que se a mulher peca e não aceita Jesus, ela vai para o inferno. A santidade do marido, a salvação de um não depende do outro, a salvação é individual. Só que Deus coloca no homem a responsabilidade da santidade da sua esposa. A responsabilidade do homem no casamento não é só dar a vida pela mulher, é santificar a mulher. Só que aí é interessante que a coisa acontece ao contrário, né? Primeiro, você acha a mulher como? O homem procura a mulher como? Pelo tamanho do coração que ama a Deus, né? Pela devoção dela ao Senhor, né? O caba já procura a mulher que possa fazer o maior estrago. Aí namora uma mulher, começa a chamar uma namorada bem bonita. Aí o que é que o caba diz para a mulher? Eita, como eu vou fazer essa mulher santa diante do Senhor. Os homens dizem isso, né? A gente começa a namorar a menina, aí vai para a casa dela, ela diz, estou sozinha. Aí tu faz bênção, porque hoje é noite de vigília. Hoje é noite de entrega ao Senhor, ungida de Jeová. Uma vez, o cara veio conversar comigo e disse, não, Tiago, porque tu sabe como é, né? Eu só tenho acelerador, o freio é da mulher. Eu fiz cachorro no cio. Né? Deus não te... Quem é assim é bicho. O homem na Bíblia, a santidade, o freio, está na mão do homem. A responsabilidade da santidade do seu relacionamento é do homem. Só que quem leva a mulher para a igreja, quem leva o casal para a igreja é a mulher. Não é? Quem chama para fazer devocional é a mulher. Na hora que está se beijando lá, que a mão está descendo, a mão que está subindo é a da mulher. Que era para ser ao contrário, já imaginou? A mulher descendo a mão e você. Psiu.
Tu vai pegar aqui no popô? Mas quem vai cobrar? Deus vai cobrar de quem? De tu ou de mim? De mim, tira a mão. É jocoso, gente, porque, infelizmente, a gente deturpou tudo. O homem, ele acha que não tem responsabilidade alguma com isso. Está errado. Se ele não lidera a santidade do seu namoro, ele não vai liderar a santidade no seu casamento. Ele não vai liderar a santidade da sua casa. Ele não vai ser o sacerdote do seu filho. E aí quando você tiver um filho, não vai ser ele que vai ensinar a seu filho o caminho que ele deve seguir. Vai ser você. E aí você vai crescer com um homem que não se preocupa em ser o pastor da sua casa. Aí como não tem o pastor, aí quem vai ter que ser é você. E seu filho, sua filha vai nascer ser um referencial de um homem de Deus. O que infelizmente acaba reproduzindo isso. Como eu tive um pai que nunca se preocupou com as coisas de Deus, só minha mãe, eu também não vou me preocupar com isso não. Eu vou casar com uma mulher bem santa. Que aí ela que cuida da minha santidade. Está errado, gente. O papel do homem é o papel de buscar a santidade da sua esposa e da sua namorada. O amor que o homem tem que ter pela mulher é um amor sacrificial. Segundo, é um amor purificador para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água. Versículo 29, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. O amor que o homem tem que ter pela mulher é um amor que cuida. Cuidar. Minha filha está bem, minha filha já comeu. Minha filha está triste, por que você está triste? Diga, eu vou lhe ajudar, diga. Diga, porque se você estiver triste, é como se fosse no meu próprio corpo. Porque a mulher, gente, ela se torna um só corpo conosco. E aí, como Paulo diz aqui, ninguém gosta quando no seu corpo está doendo, não é verdade? Se no seu corpo está doendo, você tenta fazer alguma coisa para ajudar, não é verdade? Se sua mulher tem alguma dor, é seu corpo. Se sua mulher está chorando, é você que está chorando. Se sua mulher está com fome, é você que está com fome. Então, quando tu e tua namorada chega no açaí, ou outro qualquer, aí ele pede primeiro o dele, porque ele está morrendo de fome, e ele sabe que você está com fome também. Está entendendo? Só que a responsabilidade era que ele pedisse o seu primeiro. Cobre isso hoje. Está entendendo? O homem ele tem que se preocupar primeiro com a mulher, para depois se preocupar com ele. Porque é como se fosse um só. Ou então pede os dois juntos. Mas a prioridade é da mulher. Ai, que cavalheirismo. Não, isso é amor. Isso é amor. Um amor que cuida primeiro do outro, para depois cuidar de si. No final, gente, a gente percebe que o amor, na Bíblia, ele não é um sentimento. Ele contém um sentimento, mas ele é principalmente atitudes. Assim como nosso amor a Deus, eu já fiz uma pregação sobre isso no domingo, nosso amor a Deus é um amor baseado em atitudes, porque não adianta dizer que me ama se não cumpre os meus mandamentos. Se você não cumpre os meus mandamentos, você não me ama, diz o Senhor. João diz isso no Evangelho, diz isso nas suas cartas. Assim também é no casamento. Não adianta ficar, meu tutti-frutti. Minha pokebola. Meu cuti-cuti. Bicha linda. Mulher linda, essa minha namorada é uma deusa. Essa minha namorada é um amor. Essa minha namorada não sei o quê. Não adianta fazer isso tudo se você não cuida dela. Você já comeu? Você está bem? Você tem alguma coisa? Você está com algum problema? Deixa eu lhe ajudar, deixa eu lhe servir. Isso é o papel de um homem. É interessante porque quando eu casei, e com filho principalmente, eu não leio mais os livros que eu gostaria de ler. Porque antes, quando eu tirava férias, eu tirei férias agora. Eu lia assim, numas férias, eu lia 9 livros. Você não tem nada para fazer, né? Não tinha Pokémon na época. Aí nessas férias eu tirei férias, separei 3, eu fui humilde. Eu falei, Deus, eu só queria ler 3. Olha que bênção, li meio. Li meio, porque no resto eu estava lavando a louça, não sei o quê.
Antes de casar, eu ainda consegui fazer um mestrado na vida, sabe? Mas depois, gente, quase não termino o mestrado, na verdade, depois que eu casei. Queria fazer o doutorado, deixei para lá, porque não tive tempo, não tem como. Mas me tornei PhD, medalha de ouro, no passar o pano 100 metros rasos. Rapaz, ninguém passa o pano mais rápido que eu, não. E eu odeio passar pano. Lavar louça, para mim, é um terror. Olha, existe no inferno, vai lavar louça o dia inteiro. Minha perna coça, meu pé incha, sabe? Eu fico agoniado, eu estou lavando a louça, coçando as pernas. Ninguém sabe o que é, porque eu não sei o que eu tenho, que eu começo a coçar as pernas. Sabe? Eu odeio, mas eu lavo muito. Eu não leio os livros que eu queria depois que eu casei. Eu não faço muitas coisas que eu gosto. Eu não tenho o carro que eu gosto, eu tenho o carro que eu preciso. Eu não moro no apartamento que eu gostaria de morar, eu moro no apartamento que eu preciso. Mas eu nunca fui tão feliz como depois que eu casei. Porque quando você ama de forma sacrificial, gente, é muito interessante. A prioridade é o outro. É o outro. Eu acho que você notou, eu comprei um sapato. Há 3 anos eu usava o mesmo sapato, porque é assim. Eu estou no shopping, aí minha esposa faz, amor, compra esse sapato para você. Para de olhar meu sapato, que eu estou com vergonha agora. Amor, compra esse sapato para você. Eu falo, mas você já comprou sua sandália, amor? Mas você está bem de sandália? Estou. Mas Bela está bem de sandália? Não, então compra dela. Aí eu sei que nessas férias ela comprou o dela, comprou o de Bela. Aí ela fez, pronto, amor, pode comprar um. Eu falei, amor, vou comprar agora um, porque o outro já está vindo para a igreja só, né, amor? Mas é uma coisa, gente, que essa é a função de um homem. Vamos para a função da mulher, que a gente extrapolou o tempo. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, no versículo 22. E você vai dizer, submissa, muita gente já explicou isso, mas, gente, ser submissa ao homem que cuida de mim, dá a vida por mim, lava a louça para mim, né? Se preocupa com minha santidade, se preocupa com minha vida, isso é o papel mais fácil. Né? A Bíblia só diz, no final desse capítulo, que a mulher tem que respeitar seu marido. Respeite seu marido. Agora tem um texto que eu acho bom da gente ler, lá em Provérbios 31, para não dizer que eu não falei o papel da mulher. No Provérbios 14, né, diz que a mulher sábia edifica seu lar, e a tola o destrói. Né? É interessante o papel da mulher dentro de casa. A mulher como auxiliadora, a mulher como ajudadora, a mulher como aquele senso de responsabilidade, sabe? De sabedoria. Eu sou aquele cabo estrambelhado, quero fazer as coisas de todo jeito. Minha esposa não, aquela que, calma amor, vai devagar e tal. 31, versículo 10 de Provérbios. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Eu a encontrei. É muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Mesmo que eu estava vendo Daiane aqui, meu amor. Cuida de mim, sabe? Minhas cuecas sujas na gaveta, eu não sei como. Né? Ela está lá, passando, cuidando. Né? A gente fez um trato implícito, sabe? Eu lavo a louça, ela passa a roupa. Olha, versículo 13, gente. Ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Até costura nojenta, ó. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões, faz a feira. Antes de clarear o dia, ela se levanta. Aqui não é meu amor, não. Prepara comida para todos os de casa. Lá em casa eu faço o café, ela faz o almoço, a gente faz a janta. Deu certo. Dá tarefas às suas servas, isso eu não tenho. O servo sou eu. Aí você olha para isso e diz, a função da mulher é dentro de casa. A Bíblia nunca disse isso. Nunca se rejeitou, se renegou a mulher a função de ser unicamente dona de casa. Nunca. Nunca. Isso é mentira da oposição, do marxismo. Versículo 16, ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha.
Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Isso é a vida de uma mulher, gente. Uma mulher batalhadora, uma mulher que trabalha, uma mulher que chega em casa, cuida do seu marido, cuida dos seus filhos, sua lâmpada fica acesa até de noite, que a mulher chega em casa e ainda vai fazer alguma coisa, vai perfumar o marido, vai cheirar os meninos. Isso é a vida de uma mulher. Isso é honroso, isso é uma bênção. Versículo 20, ela acolhe os necessitados, estende a mão aos pobres, não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalho. Toda esposa é assim. Meu filho, você está com roupa, você está bem, tem um lençolzinho bom. Não é assim. Versículo 25. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você é a melhor de tudo. Na minha versão. Versículo 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. No final ele faz uma observação que Pedro também fez no Novo Testamento, que melhor é que as mulheres parem de se preocupar com sua beleza exterior e que elas se preocupem mais com a sabedoria, com a força, com o trabalho, sabe, com aquilo que não é passageiro. Esse é o papel da mulher. Ser auxiliadora, ser conselheira, ser ajudadora, ser submissa, trabalhar junto, ser um time. Isso é o papel da mulher. Gente. É maravilhoso. Aí, para eu encerrar, eu vou encerrar com um terceiro ponto que é bem simples. É o seguinte. Se você casar, você vai ter problema. Porque mesmo que você tente seguir todos esses papéis, logicamente, em algum momento vai dar errado, porque nós somos pecadores. Mas a gente tenta seguir, não é verdade? Bênção. Só que você vai dizer, você é homem, Tiago, eu não consigo ser assim, eu não consigo amar ninguém assim, não. Não consigo amar ninguém assim, vou dar minha vida por essa pessoa. Vou me preocupar com a santidade dela. Não, Tiago, eu sou pecador demais. Eu sou instável demais. Tá. Mulher, você vai dizer, não, Tiago, ser submissa. Ser submissa, deixar que compartilhar algo com o meu marido, mas se a gente não chegar numa conclusão, quer dizer que ele vai decidir e eu vou ter que ser submissa a ele. Eu não consigo isso, não. Beleza. Não case. Esse é meu ponto. A segunda opção, gente, é, se você não consegue se adaptar aos papéis de marido e mulher, marido e esposa, seja do jeito que você é, como um homem e uma mulher, sem casar. Porque se você casar, você vai destruir a vida do outro. Vamos ler um texto lá em Mateus 19. Os fariseus chegam para Jesus, tentam pôr Jesus à prova, aí perguntam a Jesus se pode se divorciar por qualquer motivo. Jesus, eu posso me divorciar por qualquer motivo? Né? Porque Moisés deu carta de divórcio no Antigo Testamento. Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Porque, gente, olhe para mim, era projeto de Deus divórcio, sim ou não? Não, nunca foi. Divórcio não faz parte do plano de Deus. O plano de Deus é um casamento para sempre. Esse é o plano de Deus. Mas por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, que eu vou falar sobre isso já, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Deixa eu lhe explicar uma coisa, olhe para mim. Aqui eu precisaria de outra pregação para falar sobre isso, e um dia falarei. Mas a Bíblia diz o seguinte, se você se divorciar de sua mulher, você não pode se divorciar de sua mulher. Se você se divorciar de sua mulher, digamos, por um caso de imoralidade sexual, que eu vou falar já, a pessoa que cometeu o ato de imoralidade sexual, ela não pode casar de novo. E se ela casar, com quem ela casa, essa pessoa comete adultério. Tem mais.
Se o casal está lá bonitinho, aí diz, eu não gosto mais de tu. Tu não gosta mais de mim. Deu incompatibilidade de gênio. Vamos divorciar? Né? Que é causa hoje, né? De divórcio. Qual a causa do divórcio? Não gostar. Né? Beleza. Se divorciou, esse está em adultério e se casar com outra, a outra está em adultério também. E essa daqui está em adultério e se casar com o outro está em adultério também. E aí eu quero só lançar, vou dar uma dieta René Kivitz, eu vou fazer uma pergunta e não vou responder. Ou vou? Aí você diz, Tiago, mas ele dá a opção aqui de imoralidade sexual. Deixa eu só fazer um outro parênteses, tá? A Bíblia não diz esse negócio de, mas é porque antes eu não era crente, agora eu sou. Não tem isso na Bíblia. Tá? Não tem. A Bíblia só abre essa exceção da imoralidade sexual. Só que imoralidade sexual aqui, gente, no grego é porneia. Porneia é qualquer coisa que é imoralidade sexual. E a Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher, eu cometo adultério. Ou seja, John Piper vai pegar esse texto, vai dar uma outra interpretação e vai dizer que não existe hipótese de divórcio na Bíblia. Você pode até se divorciar, mas você não pode casar de novo. A gente acredita que não, aqui na Cidade Viva. A gente acredita que em caso de adultério, você poderia se divorciar e poderia se casar de novo. E assim não cometeria adultério. Mas eu só estou querendo lhe explicar, sem dar todas as explicações que caberia, já que falar sobre o segundo casamento dá um estudo enorme. Não é minha intenção aqui. Mas a minha intenção é que você tenha o espanto que os apóstolos tiveram. No versículo 10, depois que Jesus disse isso, olha o que é que os discípulos disseram. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre homem e mulher, é melhor o que, gente? Não casar. Se essa é a situação de homem e de mulher, se eu vou casar com alguém e eu vou estar preso com essa mulher para o resto da minha vida, é melhor nem tentar. Porque se eu tentar e der errado, forever and ever. Você que não entendeu? Sempre. Sempre. E Tiago, quer dizer que eu vou dar a vida por essa mulher, que agora que eu descobri que é uma bicha fuxiqueira, Tiago, quer dizer que eu vou ter que dar a vida por essa mulher que nem toma banho, que eu lhe digo mais, depois que casa muda coisa. Muda coisa. Aquele house, desconfio do house. Isso quando casa é uma boqueira, menino. E Tiago, eu vou ficar para o resto da vida. Tiago, mas esse cabelo parecia ser tão de Deus, Tiago, tão de Deus. Tão de Deus, Tiago, eu vou ficar com o resto da vida com esse cabo. Esse cabo Conclusão dos apóstolos, é melhor não casar. Porque se casar, e isso tem que estar no nosso coração, isso tem que estar no seu coração, pelo amor de Deus. Se casar, é para sempre. Versículo 11. Meu filho, Jesus disse, nem todo mundo tem condição de aceitar essa palavra. Somente aqueles a quem é isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Eunuco era um cara que cuidava das mulheres do rei. Aí normalmente esse cabo era no Bilal. Mas às vezes ele não sentia desejo por mulher. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Quem quiser aceitar, aceite. Quem aceita isso, seu eunuco, levanta a mão. Um grande teólogo, um homem de Deus, chamado John Stott, aceitou. John Stott, ele resolveu não casar e resolveu se dedicar ao ministério. Muitos homens hoje, não muitos, mais mulheres, é verdade, se dedicam unicamente ao ministério. Algumas pessoas dizem, não vou casar, porque
ou eu não sinto atração por uma pessoa do meu sexo, e a gente precisa ter muito cuidado com isso ao chamar essa pessoa de homossexual. Ela não é homossexual, ela simplesmente não sente atração por pessoas do mesmo sexo. Ou ela até sente atração por pessoas do mesmo sexo. Mas como ela sabe que isso é pecado, ela prefere nem casar para não levar o seu desejo, que não é por mulher, não casar com alguém e fazer essa mulher infeliz. Pensando no outro, ela não casa. Sabendo que ela é uma pessoa difícil, ela não casa. Por que não casa? Porque com quem eu casar, eu vou fazer infeliz. E vou fazer isso para o resto da vida. Eu conheço uma música, tem uma música que é... Jorge Versilo canta, ministro de louvor Jorge Versilo canta. Mas não é dele não, é uma música, Coisas que eu sei. Você já viu essa música? Eu vou cantar. Coisas que eu sei. Me dá um lá, né? Essa é a música do caba solteiro. E que quer ser solteiro e que gosta de ser solteiro. Olha só essa música interessante. Eu quero ficar perto de tudo que acho certo até o dia em que eu mudar de opinião. Todo solteiro é opinioso. Né? Esse solteiro que é... Tu tá solteiro? Por que tu tá solteira, mulher? É assim, é do jeito que eu digo e pronto. Cadê a coleirinha? Mas eu sou assim, né? Eu sou assim. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado, ninguém sabe mexer na minha confusão. E se mexer nas minhas coisas, é o meu ponto de vista. Não aceito turistas, meu mundo está fechado para visitação. Coisas que eu sei. Tá ficando com medo, meu filho? Tá ficando com medo, né? Não vou casar, Tiago, eu sou assim. Se eu for, eu vou assim. Não vou trocar de roupa, é minha lei. Não tomo banho de noite mesmo, não. Se quiser casar comigo, essa é minha lei. Se casar, vai ser tudo revogado, essas leis. Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados, ninguém pergunta mais depois que eu já paguei. Não me pergunte o que é que eu faço, que eu não presto contas a ninguém. Eu vejo o filme em pausas, eu imagino casas, depois eu já nem lembro do que eu desenhei. Eu faço o que eu quero, assisto filme do jeito que eu quero. Coisas que eu sei, não guardo mais agendas no meu celular, coisas que eu sei, eu compro aparelhos que eu não sei usar e eu já comprei. E não me aperrei por isso, que eu faço o que eu quero. Às vezes dá preguiça na areia movediça. Quanto mais eu mexo, mais afundo em mim. Eu moro num cenário do lado imaginário, eu entro e saio sempre quando estou afim. Saio na hora que eu quero, volto na hora que eu quero. Casar não pode ser assim, viu? Coisas que eu sei, as noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia, mas agora eu sei. É interessante que essa música, gente, é um solteiro inveterado. É aquele cara que é solteiro, que faz o que quer, tudo é na primeira pessoa, é a minha agenda, são as minhas noites, é a hora que eu quero sair, é a hora que eu quero voltar. E você precisa entender uma coisa, não existe nada errado nisso. Tirando as partes egoístas e insubmissas e tal, não existe nada errado em você ser do jeito que você é. Agora você só precisa entender uma coisa, que é o que eu quero que você saia daqui entendendo. Você pode permanecer assim para o resto da sua vida. Agora, por favor, se for permanecer assim, não case. Não case. Porque você já deve ter percebido que é esse seu jeito que tem destruído todos os seus namoros. Então, se você não vai mudar, não case. Porque se você casar, tem hora de sair, tem hora de chegar, seu quarto vai ter que estar arrumado, você vai ter que tomar banho. Não existe mais suas leis, as leis são feitas em casal. As coisas são compradas para o casal. Muitas vezes você vai ter que abrir mão e não vai ter o que você gosta. Então a questão é simples. Se você quer continuar sendo do jeito que você é, então continue, mas não case. Porque se você quiser casar, então você vai ter que fazer uma oração e dizer assim: Deus, faz com que eu encarne, com que eu aprenda, com que eu entenda a viver de acordo com o papel sexual que o Senhor me deu nas Escrituras. Porque um casamento só vai para frente se você viver os papéis sexuais de acordo com o que as Escrituras dizem. Senão, os opostos se atracam. Casamento.
Casamento é o spoiler de maior felicidade. Escolher a pessoa certa para casar é a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida para poupá-la de tristezas e de dissabores. O jovem tem que se encher de expectativa quando o assunto for casamento. Rapaz, casamento é se tornar o liso mais feliz do mundo. O que nos une não é a ideia de uma cara metade, que isso é bobagem romântica, mas o que nos une é a comunicação plena das nossas satisfações e insatisfações dentro do nosso relacionamento. Cara, não, tenho certeza, a pegada é fazer o outro feliz, não tem outra coisa. Então tudo que você estrutura, organiza, planeja, tem que ser para fazer a tua mulher feliz, a mulher fazer o homem feliz, e aí nesse conjunto de coisas os dois vão ser felizes de fato. Não é aquela coisa meio Romeu e Julieta não, é uma coisa real, factível, no dia a dia, no meio das lutas e no que vier de desafio, né? E quem casa não deve casar com o objetivo inicial de ser feliz, mas de fazer o outro feliz. Não pensa que casou com a pessoa errada na primeira briga, que pode surgir até mesmo na lua de mel, viu? Algum desentendimento. Então acredita que a pessoa que você vai viver o resto da sua vida é totalmente diferente de você e que no casamento irão vir as surpresas indicando quem de fato ela é, como você também vai se apresentar muitas vezes até mesmo sem se reconhecer. Mas o mais importante é ter na mente, você não errou quando casou com essa pessoa que você nem conhece direito. Acho que o grande segredo, se é que existe um segredo, do nosso relacionamento está sendo essa comunicação, esse desejo de não se ofender, essa capacidade de perdoar e também buscar, né, compreender um ao outro qual é o jeito de comunicação do outro. Isso tem sido bastante vivo no nosso casamento. Eu acho que é o que facilita todo tipo de relacionamento. Apesar de muitos trancos e barrancos, a coisa mais desafiadora foi estar acertando, em querer obedecer a Deus e fazer o cônjuge feliz, sabe? Acho que é o maior desafio. Vai continuar sendo. Não foi no passado, ele continua sendo. Acho que a gente acerta mais agora com mais maturidade. Casamento é quando você, sem esperar, por tanto se dedicar e por tanto amar, você encontra a sua felicidade no sorriso do outro, na realização do outro. Casamento é um exercício de sacerdócio. É servir, muitas vezes, no leito da dor, o seu cônjuge, desejar tomar o lugar dele. E assim fortalecer o seu relacionamento. E a cada dia ver no seu cônjuge a pessoa mais importante da sua vida. Casamento é estar sempre dando ao outro o troféu. Casamento é saber que nem sempre você vai ter dinheiro. Casamento é saber que muitas vezes você vai ter que renunciar a coisas que você gosta. Casamento é, às vezes, aceitar até as injustiças, entre aspas, mas de uma forma divina e graciosa. Casamento é o que pode fazer um homem mais feliz na vida. Eu sou muito feliz. O momento mais feliz da minha vida foi quando minha esposa estava entrando assim na igreja, linda, sabe? E eu quase desmaiei. Mas ali começou uma nova história para mim e com certeza eu sou muito feliz.